Olá, gente. Estou entrando um minutinho antes para testar esse meu novo microfone aqui e ver se vai funcionar. Vamos lá. É isso. Todo mundo consegue me ouvir bem? Eu tô com esse microfone novo aqui hoje, tentando dar um upgrade aí. Se não estiverem me ouvindo, digam que depois a gente troca. é, Aqui é um presente da minha querida amiga Suelma Rosa. Suelma é um doce, né? E uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então tem que aproveitar um espacinho da live aqui para contar para vocês uma coisa muito legal. Eu tenho muita sorte, né? Eu tô vendo aqui meu amigo Leandro Arraes, geólogo, e eu lembro das histórias assim e de como, opa, caiu, caiu. Opa. O trem soltou aqui, gente. Mas eu acho que agora vai. Opa, tinha soltado. Ó. Epa. Aê, que susto. Tudo bagunçado. Mas é isso, live do mundo real, gente. Não tem produtor, o produtor sou eu. É tudo na loucura. É... Eu tenho muita sorte. Minha irmã tá aqui, meu grande amigo Leandro Arraes está aqui também. É... Eu tenho muita sorte mesmo, porque assim, o céu cai, mas não quebra. O céu cai e a internet não bloqueia. Então assim, eu sou muito privilegiado. Tenho amigos muito queridos, né? Amigos muito queridos e os amigos me dão presentes. Então aí, minha querida amiga Suelma Rosa me brindou com um kit de equipamentos que chegou aqui em casa e eu tô testando devagarinho. Então assim, tem tripé, tem microfone, tem luminária, tem um monte de coisa e eu tô testando tudo. Então eu acho que é legal deixar esse recado aqui. E os amigos de jornada, né? Como o Leandro que tá aí, a Yane chegando. Obrigado, querido. Então eu vou testando, gente. Eu vou testando porque a vida é isso, né? Eu acho que o troço não vai soltar mais. Eu torço para que não solte, né? Tô dando uma reforçada nele aqui para não soltar. É, e aí hoje, olha só, qual é a nossa lógica de hoje, né? Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Hoje a gente quer conversar um pouquinho da relação entre o Guedes e o Centrão. E aí hoje eu tô de relógio, então eu queria agradecer a corrente de solidariedade ontem que ficou me mandando a hora para a gente não estourar o tempo da live. É, mas hoje eu estou de relógio. Então, assim, o que acontece? Hoje a gente quer conversar um pouquinho para entender esse processo de metamorfose do governo Bolsonaro, essa proximidade com o Centrão e como isso de fato está alterando as agendas, né? É isso aí, Josué, tô aprendendo contigo, cara. O setup deu um up. É, e aí, nesse aspecto, a gente tem alguns objetivos que a gente espera cumprir hoje, mas funciona do jeito que funciona sempre, né? Vocês têm a possibilidade aí de soltarem suas perguntas depois que a gente fizer aquela explanação inicial, só para dar uma enquadrada do que a gente está falando, e vamos conversando. Tudo bem? Antes disso, o que eu queria pedir? Eu queria pedir a vocês, antes da gente começar, eu queria pedir a vocês, por favor, se é a sua primeira vez aqui, que você curta a nossa página. Se não é a sua primeira vez aqui, mas você ainda não curtiu a página, que você a curta. Que você solte muitos coraçõezinhos enquanto a gente estiver fazendo. Isso é brincadeira, só aperta o coraçãozinho se você gostar, tá? Mas tem um aviãozinho aqui, um símbolo que é um aviãozinho de papel. Aperta esse aviãozinho de papel e envia essa live para os seus amigos. A nossa ideia aqui é que todos os dias, né, de segunda a sexta, a gente consiga fazer um diálogo de conjuntura, não apaixonado. Isso não quer dizer que haja um desrespeito para as pessoas que querem discutir política com um viés emocional, só não é a nossa forma de discutir política, tá? Essa live não tem o objetivo, eu digo isso todos os dias, essa live não tem o objetivo de passar pano em A ou em B.
ou de denegrir a imagem de A para fortalecer a imagem de B. O que a gente está fazendo aqui é um processo de análise política, né? Eu sou Creomar de Souza, eu tenho uma consultoria de análise de risco, que é a Dharma Politics. Acabamos de encerrar agora, inclusive, um projeto em parceria com a União Europeia. Fizemos 3 webinars que foram maravilhosos. Estão no YouTube da Dharma, então assim, siga lá a Dharma no Instagram, siga a Dharma no Twitter, siga a Dharma no YouTube, siga o Creomar no Instagram, siga o Creomar no Twitter, siga o Creomar no YouTube, siga o Creomar onde você estiver, menos na rua, porque na rua isso assusta as pessoas, não me segue na rua não, mas pode me dar oi que eu te cumprimento. Outro dia eu conversei com um cara no mercado, ele chegou em mim e falou, cara, eu te sigo no Twitter, eu fiquei me sentindo tipo, uau, caramba, né? O cara falou comigo, fui falar pra Stephanie depois, ela, legal, né? Mas enfim, faz parte, né? Tipo, se liga aí, rapaz. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Guedes e o Centrão, né? Como vocês têm percebido e a gente tem debatido desde o início do nosso processo aqui de lives, o governo Bolsonaro está em metamorfose, né? O que isso significa dizer? O governo está se transformando, o governo está de fato alterando a forma como ele lida com a realidade, e isso tem feito com que o governo passasse a fazer um movimento que ele não fazia antes da pandemia. Basicamente, esse movimento que não era feito antes da pandemia envolveu ter uma relação mais próxima com grupamentos políticos que são designados como o Centrão. Já ouviu falar em Centrão ou já ouviu falar e nunca parou para entender? Então vamos explicar rapidinho primeiro o que é Centrão, beleza? Imagina o seguinte, imagina que o Congresso Nacional Legislativo é feito de 3 forças, tá? Um grupo que apoia o presidente, não importa o que o presidente faça. Um grupo que é contra o presidente, não importando o que o presidente faça. E um grupo que está no meio, né? Que pode apoiar ou pode ir contrário ao presidente, dependendo da circunstância. Esse grupo político no Brasil é chamado de Centrão, porque é a turma que está ali oscilando, às vezes vota com o governo, às vezes vota contra. E esse grupo de centro, né, normalmente, é muito importante entender isso, normalmente esses grupos políticos de centro, como eles não têm um apoio irrestrito ao presidente, e quem apoia restritamente apoia sem querer nada em troca, e quem é contrário irrestritamente não apoia não acontecendo nada, para você conquistar os corações e as mentes desse grupo político que está no centro, você precisa fazer acordos e concessões, né? Acordos e concessões na história do Brasil é aquilo que a imprensa chama normalmente de presidencialismo de coalizão, né? Que é o presidente ganhou a eleição, ele faz uma base partidária ao redor de si, essa base partidária dá suporte a ele nas votações no Congresso. O que o presidente Bolsonaro fez? O presidente Bolsonaro foi eleito dizendo que não faria mais isso, né? Porque na fala das eleições, na narrativa das eleições, o presidente Bolsonaro dizia que esse diálogo com o Centrão alimentava a corrupção, né? Pois bem, ele foi eleito e durante 1 ano e 2 meses não fez esse tipo de diálogo com o Centrão. Ele tinha alguns ministros que eram de partidos e tal, mas não tinha esse diálogo. Quando vem a pandemia coloca o presidente e o governo contra as cordas, né? O governo fica muito isolado politicamente. E à medida que ele está muito isolado politicamente, de fato, o que acontece? Acontece que ele tem que buscar novas ações e novas estruturas de atuação e de construção de relacionamento. E aí o governo vai falar com esse partido do centro, né? Com esse grupamento do centro, que são vários partidos. Esse grupamento do centro é convencido ou é convidado a participar do governo. E é convidado a participar do governo como? É convidado a participar do governo recebendo parcelas da tomada de decisão. Receber uma parcela da tomada de decisão significa dizer o quê, gente? Que eu te dou a administração de um banco, eu te dou espaço em um ministério e você, representante desse grupo político, pode de fato passar a dizer como as políticas públicas são feitas. E o governo Bolsonaro começa esse processo. À medida que ele vai fazendo esse processo, então, ele traz para si esse grupo. E aí, isso tem 2 objetivos fundamentais. O primeiro é criar uma base de sustentação para o governo dentro do Congresso, para que o governo possa efetivamente sobreviver, né, às dificuldades do dia a dia, né? O segundo elemento, que também é importante,
é que caso haja um risco ou crescimento de uma possibilidade de um processo de impeachment, o governo de fato pode barrar esse impeachment via votos. Lembrando, a gente tem discutido isso nas lives sempre, impeachment não é processo jurídico, impeachment é processo político, né? Assim, e politicamente falando, o impeachment para passar ou para não passar depende de votos, tá? O que acontece? À medida que Bolsonaro traz esse centrão para dentro do governo, e aí as nomeações já começaram a acontecer, né? Gente em conselhos, gente em chefia de bancos, o pessoal gerindo fundos, né? Esse processo vai sendo acompanhado de uma outra questão, e aí é um ponto importante, que é onde a gente entra na nossa fala. Essa turma do centro tem suas próprias concepções acerca da forma como as políticas públicas são feitas e acerca da forma como o governo tem que lidar com o orçamento público. E aí vem o elemento fundamental. Estas percepções do centrão são, de maneira muito clara, distintas das percepções que o governo tem sob a liderança do Paulo Guedes na agenda econômica, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O Guedes, que é o grande responsável pela agenda econômica do governo Bolsonaro até aqui, que em algum sentido o construtor do programa econômico do Bolsonaro, foi o artífice de um processo que envolve a diminuição da participação do Estado na economia, a venda de ativos e a desregulamentação ou modernização, dependendo do viés que você tem para enxergar a realidade, né, da economia brasileira. Esse grupo do centro tem uma percepção mais tradicional do papel do Estado acerca da economia, que significa dizer o quê? Que o Estado tem que estar presente em setores econômicos e que o Estado tem que, de fato, assumir responsabilidades acerca do que vem a ser o desenvolvimento, tá? É dizer assim, o Guedes e o Bolsonaro é eleito a partir do apoio do Guedes com uma plataforma econômica que é liberal ou liberalizante. E o centrão tem uma abordagem que é mais nacionalista ou, para alguns, corporativista da prática econômica, né? Que significa dizer, o Estado tem que estar mais presente. Pega essas duas visões que são antagônicas, gente, e coloca um outro elemento. O elemento, de fato, é a pandemia, né? Porque a pandemia traz um desafio enorme em termos de prática política. E qual é o desafio que a pandemia traz em termos de prática política? O Estado tem que reinventar-se em termos de ação cotidiana de políticas públicas e de combate, né, aos eventuais impactos econômicos da pandemia na economia, tá bom? E aí, quando eu estou falando de impacto econômico da pandemia na economia, eu estou falando basicamente do fato de que a doença, vamos trabalhar com a cadeia causal certinha, tá bom? A doença que não tem tratamento, que não tem remédio, tem como a única saída nesse exato momento a necessidade de fazer uma restrição de contato social, que são as práticas de isolamento, né? Então, a doença gera isolamento, o isolamento, por consequência, leva a uma desaceleração da atividade econômica. Aí alguém diz, Cleomar, mas se a gente não fizer isolamento, a atividade econômica vai desacelerar? Vai. Esse é o ponto, tá? E eu não sou economista, eu estou só pegando os dados, olha só. A Suécia, por exemplo, não fechou, né? A Suécia só deu recomendações aos seus cidadãos, né, acerca das práticas cotidianas. E mesmo assim, a atividade econômica na Suécia também desidratou, ela também retroagiu, né, por duas variáveis. A primeira é que as pessoas ficam doentes e não vão trabalhar, né? E a segunda é que os vizinhos da Suécia optaram por um isolamento, então a atividade econômica diminui. Então, vamos para tentar esclarecer, né? Não é o isolamento que retarda a economia, é a doença que retarda a economia, né? A Covid-19 é uma doença desglobalizante, por assim dizer. A gente já falou isso em várias lives aqui. Só que aí o que nós temos? Diante desse processo que obriga que o Estado gaste mais dinheiro para resolver os dilemas, né, de impacto econômico e social diante da pandemia, a gente tem um problema. A gente tem um choque de perspectivas. De um lado você vai ter o Guedes e o time dele,
que vão ficar fazendo tudo na ponta do lápis, porque eles entendem que o governo tem que gastar, mas eles não querem que o gasto leve no dia seguinte a uma quebradeira generalizada dos cofres públicos. E de outro lado, você tem os grupamentos políticos que acham, né, de maneira contrária, que efetivamente você tem que abrir a torneira. E a turma que acha que efetivamente você tem que abrir a torneira dos gastos está muito concentrada nessa turma do Centrão. Então, e o que nós temos observado em algumas votações no Congresso Nacional, né? E aqui a gente pode falar do auxílio a estados e municípios, a gente pode falar da própria construção do auxílio emergencial e uma série de outros entes, né? Nós temos que o Centrão tem atuado no sentido de fazer com que a conta fique mais cara do que aquilo que era o desejo do ministro Paulo Guedes, né? E aí a gente sofre com um dilema prático muito importante, quer dizer o quê? Em uma eventual queda de braço, o Bolsonaro fica com o Guedes ou o Bolsonaro fica com o Centrão? E aqui a gente vai chegando no terço final do meu argumento antes da gente passar para as perguntas, né? Se o Bolsonaro fica com o Guedes, significa dizer o quê? Se tem uma dissensão muito forte acerca dos rumos da economia nacional e o Bolsonaro opta pelo Guedes, ao optar pelo Guedes, ele vai em algum momento perder o apoio desses partidos de centro, porque ele vai ter que retroagir nas nomeações ou simplesmente os caras vão parar de votar com ele mesmo tendo as nomeações, que é mais ou menos o que aconteceu com a Dilma Rousseff, tá? Vamos lembrar lá do impeachment. A Dilma cai com ministérios distribuídos para vários partidos, com um número de votos suficientemente fortes para barrar o impeachment, e essa turma do Centrão, de fato, vota contra a Dilma, né? Por uma dificuldade de articulação, por uma série de características e por aí vai, né? O fato fundamental do processo é que, efetivamente, nós temos uma dificuldade, a dificuldade de escolha. A dificuldade de escolha do presidente se ele fica com o Guedes, ele pode perder o Centrão, e se ele vai com o Centrão, ele pode perder o Guedes, né? E aí vem o ponto que o presidente Bolsonaro tem tentado fazer até agora. Ele tem tentado construir uma lógica de equilíbrio, em que ele deixa no Congresso que algumas ações passem de acordo com o que é a vontade desse grupamento político do Centrão, e depois faz o veto presidencial para dizer que está com o Paulo Guedes e joga para o Congresso para ver o que o Congresso vai resolver, né? Essa estratégia tem limites? Tem limites óbvios. E ela é feita assim porque até o presente momento? Ela é feita desta forma até o presente momento para que o Bolsonaro não sofra o desgaste junto à sua base de dizer que ele está rompendo com compromissos de campanha. Porque aí tem um outro elemento que é muito importante nessa lógica. O Bolsonaro tem dado fatias decisórias para esses partidos de centro, não todos, né? Não todos. Ele tem dado fatias decisórias para esses partidos de centro, mas tem tomado a precaução de que essas fatias decisórias não apareçam na foto do ministério. O que eu estou querendo dizer? A turma já ouviu a expressão na imprensa primeiro, segundo, terceiro escalão? Então, assim, primeiro escalão são os ministros, gente. É quem vai aparecer naquela foto com o presidente. Você já deve ter recebido algum meme com foto de ministério, né? Se você já recebeu algum meme de foto de ministério, aquilo é o primeiro escalão. É a turma que vai aparecer na foto. E aí, de fato, o presidente e sua equipe têm tomado cuidado que até o presente momento a turma do Centrão não está na foto. Eles estão nos bastidores da foto. A questão fundamental aí a saber é que, à medida que a situação política do presidente possa se agravar, de fato há o risco forte de que o pedágio, a taxa cobrada, né, a participação no governo cobrada para apoiar o presidente, suba de patamar, né? E aqui eu estou parafraseando o Bruno Henrique de propósito para provocar o Matheus Atanan, que é vascaíno e acabou de entrar, né? Caso a relação Bolsonaro-Centrão vá para outro patamar, efetivamente o que nós temos é que eles passam a querer aparecer na foto do ministério. E o que faria, de fato, com que eles quisessem aparecer na foto dos ministérios? A dinâmica eleitoral, a gente tem eleições municipais esse ano, os desafios da dinâmica eleitoral para 2022 e o próprio fato de que ministro
tem visibilidade. Visibilidade é importante como ferramenta política, né? Então esse é o panorama. Quando a gente pensa tudo isso, então, o que faz o Guedes ficar, né? Nesse exato momento, um compromisso e uma relação de muita solidariedade que ele tem com o presidente Bolsonaro. O que faria o Guedes sair? Se todas as suas percepções sobre a lógica econômica que o governo deve seguir forem de súbito atropeladas, né, pela necessidade do governo de ter aliança política. Esse é o panorama, né, que a gente tem. Então, eu espero que tenha ficado claro. E aqui eu vou passar para as perguntas, belezinha? Se alguém quiser, vamos lá, primeira. Vamos lá, qual o grau de aderência do governo? Qual o grau de aderência do governo desses grupos econômicos? Indústria, agronegócio, sistema financeiro? Então, Guinter, a pergunta é excelente. Até o presente momento, a gente tem que, de fato, o agro, por exemplo, é um setor principal, é um setor muito aderente ao governo Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é representante desse grupamento político e tem uma relação muito positiva entre o presidente, a Tereza Cristina, e o presidente e o agro, né? E o agro é um setor fundamental para a economia brasileira hoje. O que pode complicar a aderência do agro ao governo Bolsonaro? Em algum sentido, o fato de que em algum momento o pessoal está falando muito sobre a China, né? Alguns grupos mais ideológicos do governo Bolsonaro têm falado muito sobre a China. E isso é ruim, porque o agro depende dos chineses, né? Em relação à indústria, o governo Bolsonaro fez um movimento chamando associações de indústria no dia que eles visitaram o Dias Toffoli, e o governo tem construído uma retórica para se aproximar desse pessoal, dizendo que o governo não pode fazer o que quer porque o legislativo e o judiciário não deixam. Então, nesse aspecto, há uma certa proximidade. E o sistema financeiro vê com muito bons olhos a presença do Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem muito trânsito com essa turma, né? E, em algum sentido, o apoia. Qual é a dificuldade aí? A dificuldade é saber se as promessas, e aí esse é um ponto específico, né? O Guedes e o Bolsonaro foi eleito com uma agenda muito ousada do Guedes em termos econômicos. E por uma série de características, umas de falha de articulação, outras de conjuntura nacional, outras de conjuntura internacional, a agenda ainda não se manifestou. Então a aderência desse pessoal ao governo também é muito pragmática. Enquanto eles sentirem que o governo resolve o problema, ou que o governo é parte da solução do problema, essa aderência existe. A partir do momento que eles sintam que o governo é parte do problema e não da solução, essa aderência corrói. Vamos lembrar que a Dilma fez um enorme pacote de bondades para vários setores econômicos, e isso não impediu a queda. Se isso era o ponto da sua pergunta, né? Vamos aqui. Impeachment ou insistência em um governo desgastado, né? A pergunta anterior eu não achei, Leandro. Deixa eu ver aqui. Qual o maior risco? Qual o maior risco para o investidor internacional? Impeachment ou um governo desgastado? Cara, essa pergunta é muito boa, Leandro. Essa live de hoje é uma provocação do meu amigo Felipe Marinho, né? Que trabalha com finanças e me fez uma pergunta via Instagram. Eu respondi no sábado pelo Stories. Eu creio que o maior risco para o investidor é a ausência de regra, tá? Assim, no nosso trabalho na Dharma, por exemplo, a gente conversa muito com estrangeiros, né? Organizações internacionais, associações internacionais, empresas. E o que complica para o investidor, para quem quer investir produtivamente em um país como o Brasil, é o fato de as regras não serem claras, tá? Se as regras não são claras, isso gera um problema enorme. Que significa dizer o quê? Por exemplo, quando a Dilma caiu, né, a entrada do Temer foi vista com bons olhos pelo governo, pelos investidores. Por quê? Porque a agenda do Temer, a primeira coisa que o Temer fez foi trazer o Henrique Meirelles, que é um gênio da economia. O cara diminuiu a inflação, estabilizou a economia brasileira. Os investidores falaram, legal, veio com um pacote de melhoria do ambiente de negócios. A questão fundamental hoje é que o Guedes prometeu uma melhoria do ambiente de negócios brasileiro. Mas, infelizmente, na atual conjuntura, isso não foi possível de ser entregue, né, para esse investidor.
Então, hoje, a grande preocupação dos investidores estrangeiros com o Brasil está diretamente vinculada ao fato de que as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? O governo tem dificuldades, não há uma crença de investidores estrangeiros em um processo de impeachment, porque esse tipo de leitura, eles fazem a leitura que é semelhante à nossa, de que é um processo político e as condições políticas ainda não existem. E há um receio de que, à medida que o presidente tenha que mudar ou reinventar o governo, na sua lógica de tomada de decisão, que as agendas de reforma fiquem para trás, né? Eu creio que esse é o desafio do governo Bolsonaro para atrair investimentos. Dizer que tem uma agenda de reforma, de modernização, de aderência a boas práticas internacionais. E eu acho que isso é importante, né? O investidor estrangeiro não quer que o Brasil tenha trabalho escravo, mas ele quer saber que cada real que ele coloca tem uma destinação e que a regra do jogo não vai mudar no meio do caminho, tá? Acho que era isso, né? Vamos lá. Aqui do nosso querido professor André Lopes, né? Vamos ler aqui que ela é maiorzinha. Na sua percepção, esse panorama negocial entre governo e parlamento chega a despertar o eleitorado radical do Bolsonaro? Professor André, a pergunta é muito boa e até o presente momento não, né? Até o presente momento, o eleitorado mais extremado, mais radical do presidente não tem desconfiado ou não tem percebido que as ações do presidente contestam a sua lógica narrativa de eleição, né? Ao contrário, eles acham que o presidente está certinho em fazer isso. O que pode fazer com que haja um desgaste nesse tipo de relação, efetivamente, é o fato de que em algum momento o Centrão apareça na foto do Ministério. Porque aí isso gera um desafio narrativo para o presidente Bolsonaro, entende? Significa dizer o quê? O presidente vai ter que se explicar para o seu eleitor dizendo por que a turma está aqui, né? Porque vamos lembrar, a gente vive no mundo da internet, é muito forte, né? Essa ideia de você fazer o resgate do material que o cara fez durante a campanha e começar a espalhar e dizer, vai presidente, se explica. Enquanto isso está só na oposição, a militância não se incomoda, ou o eleitor tradicional do Bolsonaro não se incomoda. A questão é se em algum momento essas peças ou essas contradições narrativas gerarem algum tipo de lógica ou de processo que efetivamente dê a necessidade do presidente de se explicar. Nesse aspecto, a gente pode dizer que até o presente momento a narrativa e a estratégia são bem-sucedidas, porque a turma está contente com o fato de estar configurada no segundo escalão, né? As decisões congressuais têm ido ali no sentido que agradam a esse grupo político centrão e o presidente depois usa a ferramenta do veto para dizer que não é parte do processo negociador. A questão é saber quando esse veto volta ao Congresso, se vai ter um acordo em que o presidente vai dizer para o pessoal, olha, não pode derrubar o veto, e eles vão obedecer. Eu creio que o grande teste será esse, principalmente quando a gente fala aí do plano de socorro aos estados e municípios, em que tem a grande questão do reajuste aos servidores públicos, né? Que o Congresso deixou passar de forma mais flexibilizada. O presidente Bolsonaro estava dizendo que ia vetar, e aí vamos ver o que ele vai vetar e quando voltar ao Congresso, se esses vetos são derrubados ou não. E aí um ponto importante, professor, nessa lógica, é que o presidente Bolsonaro, antes da pandemia, era o presidente da República, desde da nova República para cá, o presidente com o maior número de vetos derrubados pelo Congresso, que mostrava o quê? Que a estratégia de só fazer pressão via militância sobre os congressistas tinha um limite. Então, essa ideia do confronto sem diálogo, né, como diz genialmente o Paulo Roberto de Almeida, né, essa ideia do presidencialismo de colisão, tem um desafio. O que a gente pode vislumbrar até aqui é que, a partir dessa lógica nova, o governo vai ter capacidade de governança, né? É saber, se o governo conseguir puxar as rédeas e controlar o centrão, ele tem capacidade de governança, senão não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, usem a ferramentazinha de perguntas, porque aí todo mundo participa.
Nossa, uau! Thaís, então, eu não vejo até o presente momento nenhum risco do governo segurar poupanças como o Collor fez, né? Inclusive deu um burburinho no Twitter desses porque o Collor pediu desculpas, né, pelo confisco das poupanças, não é isso? É, então, eu não vejo até o presente momento nenhuma ação do governo ou nenhum movimento do governo no sentido de fazer confisco de valores das pessoas, tá? Agora, é Brasil, né? Assim, ninguém morre de tédio analisando política aqui. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas não me parece ser o estilo do Paulo Guedes, tá? Não me parece ser o estilo do Paulo Guedes até aqui, tá bom? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Próxima. Chama aqui. Como que o fato... Pergunta da Sabrina, né? Olha a Elidiane dizendo. Tem um rancor aí, hein, Lidiane? Sim, se desculpou depois de 30 anos. Lidiane, antes tarde do que muito tarde. Vamos pensar assim, né? Tem gente que podia pedir desculpa de outras coisas aí também e não está fazendo. Eu acho que se a gente pegar a política brasileira como um todo, né? Tem muita gente que podia pedir desculpas de algumas coisas e ninguém está pedindo desculpas de nada. Quem sabe isso não puxa uma corrente aí, né? De desculpas entre os grupamentos políticos. Né? Seria importante, né? Mas enfim, vamos lá. Como que o fato do Brasil não participar do Fundo do Investimento de Medicamentos contra o Covid impacta internamente? Sabrina, pergunta muito legal, cara. Eu acho que impacta no sentido de que o governo hoje tem uma dificuldade de construir uma narrativa de que ele está preocupado, né, com a Covid. Eu creio que o grande dilema do governo Bolsonaro, nesse processo em que a gente já passou por dois ministros da saúde, tá com um ministro interino, que provavelmente vai ser interino por algum tempo, depois vai vir um terceiro ministro da saúde, provavelmente, porque o Pazuello provavelmente não será efetivado. O governo tem tido enorme dificuldade de construir uma lógica de mostrar para uma parte considerável da sociedade que ele está preocupado com o problema. O governo identificou outro problema, né? O governo não acha que a pandemia é o problema, o governo acha que a economia é o problema. Só que as pessoas estão preocupadas com a pandemia. E esse equívoco que o presidente fez, ou não diria que é um equívoco, mas essa escolha que o presidente fez, né? Porque é uma escolha, né? Uma escolha consciente. Essa escolha consciente que o presidente fez de focar na economia e não na pandemia gera um problema para o próprio governo que o governo tem que resolver, né? E como você resolve? Você resolve dialogando. Dialogando com quem? Dialogando como, né? Efetivamente, esse é o problema. A questão fundamental é que internacionalmente você cria uma lógica de que o governo brasileiro está naquilo que seria a marginalidade da abordagem sobre a pandemia, né? O Brasil tá junto com o Turcomenistão, com países que estão na rabeira do negócio, e isso pega mal, porque aí vende a ideia de que a gente não está seriamente preocupado com a questão. Ontem o general Pazuello fez um pronunciamento bastante importante, assim, ele leu em inglês, inclusive, né? Foi muito endereçado para fora, dizendo que o governo brasileiro está sim preocupado com a pandemia e que o governo brasileiro quer sim fazer parte das iniciativas de combate à pandemia globalmente. Acho que isso é importante. A dificuldade que a gente tem é que essa lógica retórica do Bolsonaro de negar o problema para manter a militância unida deixa a situação um pouco mais complexa, tá? Espero ter te respondido. Vamos lá, vamos ver se tem mais uma. Gente, podem fazer as perguntas por aqui, porque eu tô vendo uns comentários muito legais, mas eu não consigo, às vezes eu perco, né? Vamos ver aqui, tem um do Guilherme. Opa. Se o valor, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Tá aqui no comentário, vou ler do Guilherme Gazel. Se o valor do aluguel do apoio do Centrão for a estabilidade do não impedimento, qual a garantia por quanto tempo o PR terá esse apoio? Cara, essa pergunta é ótima, ele não tem a garantia. Esse é o ponto. Assim, é tiro no escuro, né? Porque, efetivamente, se a gente for lembrar, o Centrão, a expressão é ótima, tá? A expressão do valor do aluguel é uma expressão excelente.
O Centrão não vende apoio, né? O Centrão aluga. Um partido que está no centro político, normalmente, ele não tem uma fidelidade, né? A lealdade é circunscrita pela situação. Isso quer dizer, eu estou leal enquanto a situação traz benefícios para o meu grupo político. Se a situação deixa de trazer benefícios para o meu grupo político, eu não preciso mais ser leal. Afinal, eu não estou ideologicamente amarrado ao governo. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, em algum sentido, o presidente acredita que, ao fazer essa estratégia, vamos deixar muito claro, ele não tem muitas opções não, tá? Era isso ou deixar o circo pegar fogo, né? À medida que o presidente assume um posicionamento de dizer, tá, vamos sentar, vamos conversar com os caras, vamos ver o que a gente faz, vamos trabalhar nesse sentido. À medida que o presidente faz essa escolha, tem um quê de tiro no escuro, né? Vamos lembrar da Dilma, é passado recente. Efetivamente, ele tem a necessidade de se proteger do impedimento, né? Eu acho legal usar a expressão impedimento, né? Ou afastamento, sei lá. Ele tem... A estratégia eu tenho que conter os danos e o estrago de um eventual risco de impedimento, né? Como eu faço para impedir, para evitar o risco do impedimento? Eu tenho que ter suporte no Congresso. Como eu tenho suporte no Congresso? Dando parcelas do governo, da tomada de decisão para quem quiser votar comigo, né? Até aproveitando aí a pergunta da Thaís, eu não sei se é Thaís ou é Thaís, porque eu vou lendo os nomes de Instagram, tá? Se tiver, me corrige aí, Thaís, qualquer coisa. Vamos lembrar da própria fala do presidente Collor. Vamos aproveitar a pergunta aí que falaram do Collor. A Lidiane também falou do Collor, né? Vamos lembrar que, por exemplo, o próprio ex-presidente Collor, quando fala do seu impeachment, ele diz assim, ele fala, eu caí porque não tinha apoio no Congresso. Por quê? Porque impeachment não tem a ver com justiça, gente. Impeachment tem a ver com política. Se o legislativo acha, né, e o judiciário acham que o presidente da República não tem capacidade ou condições de ter governança, isso quer dizer, o governo não tem a capacidade de criar caminhos factíveis para a sociedade, o governo cai, né? Como você barra isso? Você barra isso no mundo ideal construindo políticas públicas de qualidade. Se o governo entrega políticas públicas de qualidade, ninguém vai questionar a qualidade do governo, né? Porque pega mal eleitoralmente você questionar o governo que está dando certo. Se as políticas públicas têm suas falhas ou suas dificuldades de entrega, uma segunda alternativa, que é a alternativa do governo Bolsonaro, que foi a alternativa do governo Temer, que foi a tentativa do governo Dilma, né? Uma alternativa é você entregar pedaços do governo, via ministérios, agências, fundos, para que a turma se sinta acomodada, né? E aí, a terceira alternativa, que é uma alternativa que está fora desse escopo, acaba gerando uma dificuldade que é o fato de que você pode apelar para ações que não são republicanas, que é corrupção, né? E não é parte do jogo. Mas gera uma dificuldade, tá bom? Então, acho que esse é o ponto aí, Guilherme. Não sei se te respondeu, se tiver algum ponto, você joga aí que a gente responde, tá? Mas vamos em frente. Aqui tem... gente, 37 minutos de live até aqui. Queria ver se alguém quiser jogar uma perguntinha aí na ferramenta de perguntas do Instagram. A gente responde. Lembrando, o nosso tema hoje é Guedes e o Centrão. Eu vi aí Maurício Trilha, né? Perguntando o que faz um consultor político. Pode falar mais sobre sua profissão. Você dá consultoria a políticos. Maurício, a gente vai fazer um IGTV em que a gente vai discutir esses temas, né? Mas só para te adiantar, eu não dou consultoria a políticos, tá? Eu dou consultorias a entes privados que precisam entender a tomada de decisão. Mas se você estiver realmente interessado, dá uma olhadinha na página da minha consultoria, Dharma Politics, tá aqui no Instagram. Aí você pode olhar lá e vai ter muita informação para você entender o que a gente faz no cotidiano, tá bom? Mas obrigado, viu, pela sua pergunta. Só não vou me aprofundar nela porque a gente tem um tema que a turma tinha pedido antes, tá? Mas seja bem-vindo, fique à vontade. Então, gente,
Mais uma perguntinha aí, se alguém quiser mandar pela nossa ferramenta do Instagram, a gente responde, senão vou me encaminhar para as nossas finalizações aqui. Eu vou beber uma água. Eu acho que não temos, né? Hoje que foi um dia de muitas emoções para quem estava aqui desde o início. Para quem estava aqui desde o início, o celular caiu no início da live. Então, algumas pessoas me zoaram, tipo a minha própria irmã, o Pedro Rebelo, o Leandro, a galera deu uma zoada aí, mas tudo bem. Opa, nossa última pergunta da Isa aí, né? Obrigado, Isa. Isa, professor, o que podemos esperar das eleições municipais? Você acha que o Brasil apresenta condições de levar em frente nesse período caótico? Isa, eu acho que a gente tem que fazer as eleições. Não tem alternativa, não. A gente vai ter que encontrar um jeito de fazer as eleições serem seguras do ponto de vista de saúde pública, né? Mas eu pessoalmente, eu sou radicalmente contrário a adiamento de eleição, a não fazer a eleição, a prolongamento de mandato, mas essas são as minhas percepções como cidadão, tá? O que me parece que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito é tentado pensar em uma ideia que envolva de fracionar as eleições, né? Assim, você faz em 2 fins de semana ou em 3 fins de semana o processo eleitoral. Nós temos a tecnologia, né? O voto eletrônico é um sucesso, né? Você tem índices internacionais que colocam o Brasil em uma posição muito destacada no que diz respeito ao voto dado sendo voto apurado, né? A gente está na frente de muito país aí considerado muito civilizado. Eu acho que a gente não deve adiar. Eu acredito também que ao final do ano a gente muda, a gente já vai ter atravessado o pior momento dessa onda da Covid-19. A questão é saber, né, e aí os chineses estão muito preocupados com isso, os sul-coreanos também, é se efetivamente nós teremos uma segunda onda de Covid-19. Essa é uma preocupação que a turma da saúde pública tá queimando a cabeça para tentar entender. Mas como eu estava lendo algumas coisas dizendo que a pandemia vai ficar por aí uns 3 anos, né? Mas de outro lado também o pessoal está achando aí que entre 1 ano e 1 ano e meio a vacina está disponível, isso já resolve muitos problemas, desde que a vacina seja acessível, né? Para todo mundo. Mas me parece que o caminho não é adiar as eleições, a gente tem que votar é importante, né? Eu creio que, apesar de algumas dificuldades, eu creio que o sistema político tem dado respostas legais, né? Por exemplo, já que você está interessada nisso, sabia que o Congresso brasileiro foi o primeiro congresso a trabalhar 100% virtualmente? Isso é um golaço, gente, isso é um golaço, tipo assim, os caras não pararam de trabalhar. E os caras estão trabalhando atendendo um protocolo de saúde pública. Tá todo mundo voltando de casa e as atividades não estão parando, né? Então, isso é muito bom. Então, acho que a gente pode construir saídas tecnológicas para votar, sim. Vamos votar. A ideia é, nessa live aqui, a gente quer que todo mundo vote. Todo mundo vota, rapaziada. Vota como se não houvesse amanhã, porque no fim pode não ter mesmo, então vota. Né? Vamos votar sempre. Tá bom? Agradeço a pergunta. Pessoal, olha só, 42 minutos de live, com relógio é uma maravilha. Eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live hoje. É sempre um momento muito legal do meu dia fazer esse diálogo com vocês. Amanhã a gente está aqui de novo ao meio-dia. Eu queria que vocês espalhassem essa boa nova aí das nossas lives para os seus amigos, nas suas redes, recomendassem que seguissem a gente. Nós estamos chegando a quase 1.400 seguidores. Tô bastante feliz, bastante impressionado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a fazer essas lives, eu acho que tinham 500 pessoas aqui, né, nos seguindo. Então hoje a gente está chegando a 1.400. Quero agradecer muito a todas as pessoas que fazem esse sonho e essa possibilidade se tornar real a cada dia. Aos rostos amigos que entram aqui, amigos de longa data, gente que eu não vejo há muito tempo. Algumas pessoas que eu vejo há menos tempo, mas isso por causa da pandemia. E vamos em frente. E se puder, fique em casa. Se tiver que ir para a rua, por favor,
tome as precauções necessárias, use máscara, se tiver use luva, álcool em gel, né? Vamos tomar cuidado, o negócio é sério. É isso aí, Josué, rumo aos 10 mil, contando com sua ajuda aí, vamos junto aos 10 mil, rumo aos 10 mil. Fiquem em casa e lembrem-se, análise não é conversa de bar. Aqui é um espaço de análise para a gente entender melhor o que está acontecendo. E de tédio ninguém morre, gente. Isso aqui é Brasil. Pensando política, de tédio ninguém morre, porque todo dia tem uma novidade. Prazer enorme ter esse espaço e conversar com vocês mais uma vez. E a gente se vê amanhã ao meio-dia, né? Sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Depois está disponibilizada essa live no YouTube, inclusive com a parte que o celular cai. Tá no YouTube também aquele dia que eu tive que levantar para fechar a janela porque estava chovendo. Tá tudo lá, gente. Vai tudo na íntegra. É sempre o nosso compromisso com a transparência. Sempre, sempre, sempre. A gente nem edita nada. Do jeito que tá aqui, vai para lá. Tá bom? Prazerzão estar com vocês. Beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Lavem as mãos. Cuidem dos idosos. E amanhã a gente se vê. Bye, bye. Fui.